Isaías, capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então daqui a pouquinho vamos orar. Tem muita gente carregada, sobrecarregada, está pesada, é um jugo. Às vezes um jugo na vida financeira, às vezes um jugo com uma doença, às vezes um jugo ali na família. E daqui a pouquinho, nós que estamos aqui vamos orar. Tá? E se você quiser receber esta oração para quebrar o jugo, esteja comigo aqui ainda hoje, ou 15, ou às 18 horas e 30 minutos. Lembrando que nós vamos participar da Santa Ceia, e a Santa Ceia também vai ser transmitida aqui pela live. Daqui a pouquinho vamos participar do corpo e beber do sangue de Cristo. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 11, vamos lá? Lucas, capítulo 11, versículo de número 14, vamos lá? Lucas 11, 14. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo de número 14. Acharam? Olha o que diz aqui. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Sabemos que a obra de Jesus, ela foi completa. O ministério de Jesus foi completo. Jesus ensinava, pregava, curava os enfermos e libertava os cativos e oprimidos. Aqui você vê ele realizando a obra na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que havia um demônio que agia na vida desta pessoa, e Jesus estava expulsando, ou seja, ele realizou a obra na vida desta pessoa, porque você vê que esta palavra expulsando, ela é o gerúndio. É alguém fazendo algo, estava ali fazendo. E Deus, ele opera a obra dele também em nossas vidas. Tem situação que a pessoa ela vem na igreja e no mesmo dia ela é liberta. Mas tem situação que ela vai vindo, vai participando, os olhos delas vão se abrindo, Deus vai agindo, e em um determinado momento a obra é completa na vida dela. Mas aquele que começa, ele vai aperfeiçoando dia a dia. O que nós temos que fazer é permanecer ligados com ele. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la também. Vai aperfeiçoando a cada dia. E veja que quando o demônio saiu, o que aconteceu? Aquele homem que era mudo começou a falar. E o que é interessante? A multidão ficou maravilhada. Mas agora, vamos prosseguir aqui. 15. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal dos céus. Veja que Jesus ele realizou a obra, mas a multidão ela estava confusa. Veja que alguns estavam acreditando aquela obra ao diabo, ao demônio, ao príncipe dos demônios, no caso aqui falando de Beelzebu. Outros ainda estavam tentando Jesus, queriam um sinal para saber se ele era verdadeiro ou não. Veja que havia uma situação meio estranha ali no meio. Veja que as pessoas não estavam acreditando aquele milagre, acreditando aquela libertação a Deus. Veja que as pessoas estavam ali confusas, havia confusão, havia divisão no meio. Entenda, Jesus quando ele veio fazendo a obra de Deus. E com certeza, aqui não era a primeira vez que Jesus manifestava algum tipo de milagre. Jesus ele ensinava, falava de Deus, as pessoas estavam ali observando. Mas veja que na multidão se levantaram ali pessoas acreditando aquilo que Jesus estava fazendo, que era a obra de Deus, a quem? Ao diabo.
Agora continua aqui, 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. Jesus ele vem dando um grande ensinamento, falando da unidade, da união. Veja que ele começa a falar aqui da casa dividida, que ela não vai prevalecer, ela vai cair. E, infelizmente, aonde não há união, não permanece ali. Aquela obra, aquela estrutura, ela não vai permanecer. Uma família que está dividida, daqui a pouco, ela vai se separar, vai ruir. Uma sociedade, uma empresa que tem sócios, quando eles não estão de acordo, também vai falir. A nação, por exemplo, se ela não está unida, o que vai acontecer? Ela vai ruir. Ela vai falir também, vai padecer. Só você observar. Por que o casamento se desfaz? Porque não há união entre o marido e a esposa. Um quer ir para o norte, o outro para o sul, daqui a pouco estão divididos. A família está arruinada. Vai cair, vai falir aquela família. Em todos os lugares onde não há união, aquilo ali não prevalece. E o diabo, daqui a pouquinho nós vamos ver, ele faz de tudo para que haja divisão na família, na nação e principalmente no reino de Deus. Falando mais um pouquinho a respeito da nação, hoje nós estamos padecendo porque há divisão. Há divisão. Você vê um fala uma coisa e outro fala outra. Olha a situação como que nós nos encontramos. E você vê que é um colocando um contra o outro. Você vê que é colocando o homem contra a mulher. São movimentos se levantando, feminista, o machista, que está colocando o homem contra a mulher. Colocando pais contra filhos. Dizendo que o pai não pode mais educar o filho, repreendendo com vara. Lógico, eu não sou a favor para machucar, maltratos. Eu não estou falando aqui maltratar uma criança. Nenhum pai tem o direito de maltratar nenhuma criança, nenhum filho. Não tem direito de maltratar. Mas eu não estou falando de maus tratos. Eu estou falando de educação, repreensão com vara. Vamos lá, aqui. Quem aqui já apanhou com vara aqui? Ih, pastor, tem gente falando, isso aí. Perceba, o teu tempo, havia tanta bagunça que nem há no dia de hoje? Não havia respeito? Tinha ou não tinha? E você está aqui vivo. Lógico, infelizmente, alguns pais exageraram. E alguns carregam trauma. Mas eu não estou falando de exagero, eu estou falando de repreensão com vara para educar o filho no caminho certo. Mas hoje você vê que coloca pai contra filho. Não pode mais o pai repreender o filho com vara. Aqui muitos foram repreendidos com vara e por causa disso andaram no caminho certo. Hoje você vê muitos filhos andando no caminho errado, desobedecendo pai, desobedecendo mãe, desobedecendo aí os mais velhos, não respeitando as autoridades. É ou não é verdade? A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e prolongará os teus dias na face da terra. Você percebeu quantos jovens têm partido? Quantas pessoas têm partido cedo? Por que será, hein? A maioria não honra pai nem mãe. Nós temos que aprender a respeitar. Tudo isso é o quê? Faz parte da união, unidade. Aí quer dividir, colocar o sul contra o norte, não é assim? Colocar um contra o outro, esquerda e direita. Você vê que há uma divisão. E se tiver divisão, não adianta. Não prevalece, cai, é destruído. O mal, ele vai reinando. Só que Jesus está falando isso aqui, principalmente com o reino de Deus. Nós que somos do reino de Deus, pertencemos a Cristo, não podemos estar divididos. Temos que estar como? Unidos.
Qual que é a estratégia do diabo? Dividir. Primeiro vamos ler o versículo seguinte, eu continuo complementando aqui, 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meu? Coisa séria, hein? Coisa seríssima. O diabo, ele não está dividido. Muito pelo contrário, ele tem propósito. E se une em prol para que o propósito dele seja manifesto. Às vezes você chegou num lugar, ou às vezes o quarto do teu filho está tudo bagunçado, e às vezes numa força de expressão você disse, aqui parece um inferno. Já aconteceu? Você chegar num lugar bagunçado e você falar que ali parece o inferno. Às vezes a pessoa ela tem no subconsciente dela, na consciência dela, que o inferno é desorganizado, é bagunçado. Entendo, o diabo não é bagunçado não, e nem desorganizado não. Ele tem propósito. Ele tem propósito. Sabia que a igreja, ela faz oposição contra as obras do inferno? E uma das estratégias de Satanás é dividir a igreja, é enfraquecer a igreja, dividindo ela, colocando um contra o outro. Você já percebeu que a igreja hoje ela está dividida? Já percebeu que é pastor contra pastor, pastor contra membro, membro contra pastor, obreiro contra pastor, pastor contra obreiro, obreiro contra membro? Tudo isso aí é para enfraquecer a igreja. O diabo não quer que a igreja seja forte. Ele tem um propósito, preparar o mundo para a vinda do anticristo. Porque o anticristo ele vai vir para reinar. E o diabo ele precisa enfraquecer a igreja para que quando o anticristo chegar, ele tenha mais facilidade para poder reinar. Porque se a igreja ela estiver forte, o diabo não pode ter muita ação. Porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E nós temos que ter este entendimento. Entender isto, que o diabo ele quer enfraquecer a igreja. Como? Trazendo divisão. Nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro é diferente um do outro. Mas todos os membros são necessários. Todos nós somos necessários no corpo de Cristo. Independente que membro nós sejamos, somos necessários. Por isso temos que respeitar uns aos outros e estarmos unidos, mesmo na diferença, mas estarmos unidos num propósito no corpo de Cristo. Em oração, em consagração, em busca ali em Deus, para Deus dar direção. A Bíblia ela fala lá em Efésios que Deus ele levanta apóstolos, pastores, doutores, evangelistas, para o aperfeiçoamento e o crescimento do corpo de Cristo. O pastor na igreja, ele é para trazer a união e dar direção para a igreja. Fortalecer o corpo de Cristo, preparar a igreja para a vinda de Jesus, ou para quando a pessoa partir, subir com Cristo. Quem está aqui na igreja há mais tempo sabe o que eu vou falar. O ano passado, desde, outubro, novembro, as pregações ali, Deus dirigia para falar, será que nós estamos preparados? Se vier uma dificuldade, nós estamos preparados? E eu dizia, nós não passamos dificuldade. E eu falava, é fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Mas será que nós estamos preparados se vier uma adversidade? Será que nós estamos prontos? Será que nós vamos permanecer firmes? Muita gente aqui deve lembrar disso. Desde quando eu cheguei aqui, eu dizia, olha, nós não podemos deixar de ler Bíblia e de orar. Eu entrego aqui, a cada 2 meses, o plano de leitura da Bíblia. Porque eu entrego a folha, frente e verso, cada um mês, para que a pessoa ela venha estar acompanhando ali, lendo a Bíblia, todos os dias um pouquinho, se fortalecendo. Você vê que esse ano, logo nos primeiros meses, veio essa situação. E
Se você for um bom observador, o que essa situação veio fazer? Dividir a igreja. Enfraquecer. Mas nós aqui já estávamos preparados. Mesmo não podendo, por algum motivo, não estar na igreja, a pessoa estava lendo a Bíblia e orando. Mas eu pergunto, às vezes a pessoa ela não ora, não lê. Como que ela vai ficar? Fraca. Cuidado. E às vezes a pessoa ela começou a ver na internet, às vezes algum pastor ou alguém se intitulando pastor dizer: você não precisa ir na igreja, você não precisa de igreja para buscar a Deus. O que ele está fazendo? Dividindo. O membro, ele só é útil ligado ao corpo. O pastor está ali como um ministério dado por Deus para aperfeiçoar ali os membros, para que a obra de Deus seja realizada. O diabo ele vai fazer de tudo para que as pessoas não estejam na congregação, para que as pessoas não estejam unidas, para que as pessoas não venham na igreja, para que as pessoas não orem, para que as pessoas não estejam todas no mesmo propósito. E nós temos que estar ligados com isto, ficar esperto. Porque Deus ele tem uma obra nas nossas vidas. Somos membros e não podemos estar desligados do corpo de Cristo. Um membro fora do corpo, ele vai apodrecer. Não tem como eu buscar a Deus sem estar congregando. Você veja, a maioria aqui aprendeu a ler e escrever aonde? Na escola. É raríssimo, pessoas que aprendem sem ser na escola. A maioria é na escola. É raro alguém que aprende algo sozinho. Tem. Verdade, eu sei que tem. São os autodidata, que elas conseguem aprender sozinhos. Mas é raro. A maioria precisa estar aonde? Na escola. A maioria precisa, todos nós precisamos de congregar, de estarmos unidos na igreja, para que nós venhamos ter um norte, um rumo, uma direção a seguir, um propósito com Deus. Mas muitos, infelizmente, vão se distanciando, vão se enfraquecendo e não estão percebendo. Eu li um livro, eu achei interessante. Ele falou que um sapo, se você pegar e jogar ele numa água fervendo, ele vai bater na água e vai pular e não vai morrer. Mas se esse sapo está dentro da água e você aquecer aquela água e deixar aquela água aquecendo, aquela água fica quente, daqui a pouco ferve e o sapo morre naquela água. O diabo ele não vai vir com algo que você perceba que é ele agindo, mas ele vai vir de maneira que você não perceba. E a pessoa ela vai se acostumando. Daqui a pouco se acostuma a não vir na igreja. Veja, as reuniões voltaram, mas tem pessoas que não estão vindo. Que às vezes não estão naquela categoria de risco, poderia estar, mas não estão. Eu não digo aquela pessoa que tem que, às vezes, se proteger, é verdade, sabemos que existe uma pandemia, eu não quero ser aqui negligente com nada, pelo amor de Deus. A igreja é lugar de vida e não de morte. Porém, tem pessoas que poderiam, que às vezes vão no supermercado, às vezes vão em vários lugares, estão lá reunidos, às vezes numa festa em família, tem pessoas que nem conhecem, às vezes estão lá sem máscara, mas quando fala na igreja, até critica. Não tem gente criticando as reuniões na igreja? Tem ou não tem? Como criticou Jesus aqui. Jesus fez a obra de Deus e muitos aderiram àquela obra ao diabo. E muitos estão dizendo, tem pastores que não têm compaixão dos membros, que fazem eles irem na igreja. Havia isso também no tempo de Jesus. Mas veja, Jesus falando, o diabo, ele não está dividido, ele está o quê? Unido. E ele não quer que a igreja esteja unida, ele não quer que a igreja congregue, ele não quer que a igreja, toda ela, esteja todas debaixo do mesmo propósito. Porque ele sabe que com a igreja unida, ela vai prevalecer. E é o que nós temos que fazer, estar o quê? Unido. É lógico, tomando todo cuidado. Aqui na igreja a gente tem todo um cuidado aqui. A pessoa ela entra, ela lava a mão, tem o álcool em gel.
né? Não precisa ficar pegando nada, está aqui, senta, sai aqui, termina a reunião e já higieniza de novo, a igreja foi sanitizada. Tudo aquilo que tem de decreto é exigido ali pela prefeitura, pela vigilância sanitária ou secretaria de saúde, nós estamos seguindo aqui para poder evitar o máximo possível. Porém, se a pessoa não tomar cuidado, ela se distancia e fica longe, fica dividida. E nós não podemos dividir. Temos que estar como? Unido. Veja João, Evangelho de São João, capítulo 17. Vamos lá? 17:15. Vamos lá? Acharam? Diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes. Leia, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em quem? Vê que esta oração foi feita lá atrás. Só que esta oração é uma oração que ecoa até os dias de hoje. Veja que esta oração alcança a cada um de nós. Primeiro, Jesus dizendo aqui nesse versículo, lógico, eu não li todo o texto, depois você lê todo o texto. Tá? Primeiro ele fala aqui, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, neste mundo sempre vai ter o mal agindo contra. Sempre vai ter o mal tentando contra as nossas vidas. Mas olha só o que Jesus rogou a Deus, que nos livre do mal. Quem é que nos livra do mal? Deus. A palavra, a verdade. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás. Todas as nossas atitudes têm que ser baseadas na palavra e não por medo ou circunstância. Porque toda vez que eu agir ou por medo ou por circunstância e não pela palavra e a verdade, o mal ele pode me atingir. A Bíblia ela diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Você olha Deus quando libertou o povo do Egito, as pragas atingiam os egípcios, mas não atingiam aqueles que eram de Deus. Quer ver um exemplo aqui? Quem está aqui na igreja, está firme com Deus, está firme na palavra, perceba como que você está sendo abençoado. Enquanto muitos, às vezes você olha a notícia e vê padecendo, você fala, pastor, é verdade, olha, estou pensando aqui, no meu caso, olha, estou sendo abençoado. Eu ouço comentários, pessoas dizendo, olha, pastor, olha, eu aqui não estou trabalhando, mas olha, a pessoa lá, ela está fazendo porque ela quer. Ela não é obrigada, mas ela está me pagando direitinho. E eu não estou indo trabalhar, olha a situação está acontecendo, olha, Deus está me abençoando. Deus, ele tem abençoado. Olha para a tua vida e perceba se você não está sendo abençoado. Com certeza está. Mas veja, a igreja não fechou. Nós estamos orando. E com certeza, tem muitos aqui orando por você. Eu, por exemplo, lógico, a Bíblia diz o que faz a mão direita, não fale o quê? A esquerda. Mas eu estou colocando aqui só para a gente entender aqui, ilustrar. Eu também estou orando por vocês. E creio que vocês também, por causa da palavra, estão orando por mim. E por isso nós estamos sendo o quê? Abençoados. Por isso o mal não está prevalecendo na vida. Lógico, existem pessoas, algumas exceções, que às vezes está padecendo em alguma área ali. Mas fica firme que Jesus vai te livrar. Mas a maioria, e eu posso falar com convicção, está sendo abençoado, o mal não está atingindo. Ela está superando, está vencendo, é lógico. Nós não gostaríamos que fosse desta maneira,
né? Queríamos que fosse de outra maneira. Porém, se você observar, você está sendo abençoado. Deus está te abençoando, está te livrando do mal. Livrando. Mas nós temos que fazer o quê? Nos santificar na verdade, continuar lendo a Bíblia, continuar em oração, continuar firme no propósito. Ainda não normalizou. Porém, eu creio que Deus está fortalecendo a muitos. E nós temos que continuar como firmes. E, infelizmente, outros, às vezes, estão cedendo. Porém, a palavra ela vem para quê? Para te levantar. Se levanta. Você é membro e faz parte do corpo de Cristo. Se fortaleça nele em nome de Jesus. Agora, leia o 21. Para que todos sejam quantos? Um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A obra de Deus, ela só é realizada com perfeição quando nós entendemos que temos que estar ligados em Deus e ligados uns com os outros. Mas eu estou ligado com um com o outro pela palavra. Isso que é interessante. Porque nós somos diferentes. Assim como os membros são diferentes uns dos outros e são necessários. Porém, nós estamos ligados uns com os outros pela palavra. E quando nós estamos ligados uns pelos outros pela palavra, a obra de Deus ela é realizada através de nossa vida. Por que, infelizmente, a obra de Deus não está sendo realizada como deveria? Porque a maioria não está ligado um com o outro em Cristo. Sabia que muitas igrejas, infelizmente, não estão ligadas em Cristo? Elas estão apenas tendo uma atividade religiosa. Sabia que muitos até vão na igreja, mas não estão se convertendo a Deus? Porque ali eles não estão, aqueles que deveriam de estar unidos não estão. Às vezes a igreja está cheia, né? Às vezes até tem milagre. Tem. A Bíblia fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas pessoas não estão se convertendo, não estão aceitando Jesus como Salvador. Coisa triste. Mas quando nós nos ligamos em Jesus, e a Bíblia diz lá em João 15, que nós somos a vara e temos que estar ligados com Jesus, e sem Ele nada podemos, só podemos dar fruto ligado nele. Então, se nós estamos ligados em Jesus, se nós estamos ligados um no outro, vai dar fruto. Nós temos que tomar cuidado com a atividade religiosa. Nós temos que estar ligados um com os outros. Aí nós vamos dar frutos. Aí pessoas vão se converter. Aí pessoas vão realmente compreender a obra de Cristo na vida delas. Por quê? Nós estamos ligados uns com os outros. Às vezes a pessoa ela está apenas tendo uma atividade religiosa. Hoje, infelizmente, é uma realidade. Muitos estão, entre aspas, fazendo a obra de Deus para se aparecer. Para querer mostrar, olha, eu estou fazendo, está fazendo individual. Porque nós não temos que disputar. Nós temos que nos unir. O diabo ele quer isto, que a pessoa ela venha tomar uma atitude por disputa e não pela palavra de Deus. E aí, aquela pessoa ela cumpre com uma atividade religiosa e não com um compromisso na palavra. Aí ela não vai dar fruto. Só dá fruto quem está ligado na videira verdadeira. Porque aí, verdadeiramente, as pessoas ali, elas vão se converter a quem? A Deus. Porque às vezes tem lugares que tem pessoas que não são convertidas, são convencidas. A maioria não é batizado nas águas, a maioria não recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador, mas a maioria está ali, como se fosse um clube social. Está lá, unido, está lá, estamos lá. Nós temos uma ideologia, nós temos, né, uma prática que nós fazemos, estão seguindo ali mandamentos de homens e não mandamentos de quem? De Deus, da palavra. E se nós queremos dar frutos, temos que estar ligados uns com os outros em Cristo. Para quê? Para que nós venhamos
fazer a obra de Deus como deve ser feita e pessoas venham ser ganhas para o reino de Deus. A igreja não pode estar dividida, ela tem que estar como? Unida. E você vê que não há essa união. Não há essa união. Quer ver um exemplo aqui? Se fala que o país ele tem mais ou menos de 33% de cristãos evangélicos, é ou não é? Vamos pegar aqui na política. Será que tem 33% de pessoas que estão lá que são evangélicas? Você vê que o próprio povo que se diz ser de Deus vota em outro, não vota naquele que é de Deus. Ah, pastor, mas eu votei nesse candidato porque ele me deu um saco de arroz. Você não tem que confiar em alguém para te dar comida, não. Quem tem que te sustentar é Deus, é a palavra. Tem que parar com isso. Sabe por que ele te dá um saco de arroz? Porque ele quer entrar lá para roubar. Ele quer entrar lá para poder fazer falcatrua. Ou não? Ou não é isso que está acontecendo? Hã? É ou não é? Porque ali eles vão poder fazer o que eles bem entenderem. E às vezes nós que somos de Deus, não estamos vendo isso. Estamos ajudando aquele que não deveria de ajudar. Nós temos que colocar aquele que é de Deus lá no governo. Para que ele venha ali tomar atitude pela palavra e abençoar a nossa nação. Ah, pastor, mas se ele fizer coisa errada, aí não é um problema nosso. Aprenda uma coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Se a outra parte não faz, é problema dela, não minha. Mas quando eu faço a minha parte, pode ter certeza que Deus vai fazer a dele. E se a outra não fizer, não é problema nosso. Pelo menos nós colocamos aqueles que nós entendemos ser aquele que iria fazer o melhor, que segue a Deus. Nós não podemos estar divididos, temos que estar como? Unidos. Tem uma cidade, acho que na Colômbia, e que havia um tráfico ali violento, violência, morte, todo dia morria pessoas ali. E havia um homem ali, um cristão, que queria unir o povo para orar. E ninguém queria estar unido, ninguém queria orar. Estava cada um por si. Até um dia que mataram esse pastor. Era um pastor, mataram ele. E aí as outras pessoas, quando viram que aquele homem morreu, começaram a pensar, falaram, poxa, realmente a violência está grande. Até aquele que é de Deus está morrendo. E eles falaram, vamos fazer alguma coisa. E eles se uniram. Eles arrumaram ali um estádio e reuniram ali naquele estádio e fizeram uma vigília e oraram pelaquela cidade. Olha como a unidade ela é importante. Eles ficaram ali uma vigília e oraram com um propósito. Naquela semana, não houve uma morte naquela cidade. Naquela semana, todos os dias ali, durante aquela semana, não se falou de violência. Os jornais não tinham ali notícia de que alguém tinha morrido, de que alguém tinha matado alguém. E eles perceberam aquilo. E na semana seguinte disseram, vamos nos unir novamente e orar. E eles, na outra semana, se uniram novamente. E aí na outra semana, aquele cartel de tráfico de drogas foi desmantelado. E aquela cidade, ela mudou da água para o vinho. Quando nós entendermos que nós pertencemos ao reino de Deus, e o diabo ele tem estratégia para tentar manifestar as obras dele, e nós nos unirmos para combater estas obras, o mal não vai poder prevalecer. Na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no estado, nem na nação. O diabo tem a estratégia dele, e nós temos que abrir os nossos olhos. Sabia que a Bíblia, ela nos orienta para que nas nossas orações nós venhamos colocar aqueles que estão em iminência? Sabia disso? Mas sabia que a maioria, às vezes, não ora? Não ora pelas autoridades constituídas? Quer ver uma estratégia do diabo que poucas pessoas perceberam, mas que foi uma estratégia e o mal então pôde agir? Por quê? Porque como o diabo ele age na escuridão, tem muitas coisas que a gente não vê se não estiver como em oração. Teve uma época em que as pessoas começaram a melhorar de vida.
entre aspas, o governo começou a dar oportunidade. As pessoas começaram a estar empregadas a ganhar um pouquinho mais. Começou a ter oportunidade de comprar um carro melhor, a ter uma casa, a ter uma fonte de renda melhor. Quem lembra dessa época? Como estava tudo bem, por que eu vou orar para o governo? Orar para quê para ele? Se está tudo bem. Aí, enquanto a igreja adormeceu e não orou, o que aconteceu? Começaram a roubar o país. Foi ou não foi? Por que estava roubando? Porque não tinha membros de Cristo que estavam intercedendo pela nação. Ou seja, o diabo, ele arrumou uma estratégia, dando pão e circo, como diz o outro, e deixando o povo contente, e o povo contente ficou disperso e deixou de orar. E por que a situação não foi pior? Porque o povo despertou a tempo. Porque senão o mal iria prevalecer de vez. E ainda está difícil. Ainda a igreja tem que se unir e orar com mais frequência. Orar aí. Vai ter eleição logo, logo. Tem que orar. Para que quem estiver ali venha a ser pessoas que realmente Deus tem preparado para poder agir. Ah, pastor, mas está escrito que é Deus que levanta as autoridades. Entenda uma coisa. Quando fala ali que é Deus que constitui as autoridades, não é a pessoa que está ali, mas é aquela autoridade, aquela posição. Por exemplo, o presidente é uma autoridade. Mas não foi Deus que colocou um presidente ali, foi o povo. O que foi Deus que colocou foi a posição de presidente. Ali, a posição presidente, por exemplo, nosso país é um país presidencialista, então o presidente, esta função foi dada para quem? Por quem? Por Deus. Agora, quem está ali, não foi Deus que colocou, foi o povo. Não adianta a pessoa falar, é Deus que coloca. A autoridade está ali, o presidencialismo. Está ali a autoridade, foi Deus que colocou. Mas quem coloca a pessoa para ficar naquela função, somos nós que votamos. E isso vale também para as outras. Para o legislativo, para aqueles que estão legislando leis. Está ali, para os senadores, para os deputados. É tudo a pessoa que escolhe. A função foi Deus que colocou. Mas a pessoa que está ali, quem escolhe, somos nós. Porque quando a pessoa fica, mas é Deus que coloca ali, aí fica, está na mão de Deus, a pessoa deixa de fazer o que é certo. Toma cuidado com isso. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos estar unidos. O diabo, ele está unido ali. Ele não quer que a igreja prevaleça. Ele quer que a igreja se esfrie. Ele quer que a igreja venha minguar a cada dia. Você não observa aí leis aí tentando, prejudicando a igreja? E nós estamos fazendo o quê? Às vezes estamos aceitando. E não estamos percebendo que é o diabo que está unido para isto. Quando a igreja despertar e se unir, pode ter certeza que o diabo ele vai se enfraquecer e as obras dele não vai poder prevalecer como ele gostaria que prevalecesse. É lógico que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Que a Bíblia diz, princípio das dores, que eu acredito que nós já estamos vivendo. Mas fica tranquilo, igreja. Ficar tranquilo, pastor, vai melhorar? Não. Se prepara que vai vir a tribulação e depois a grande tribulação. Ah, pastor, por que o senhor está falando isto? Porque se nós nos prepararmos, Deus ele vai nos proteger nesse momento. Está entendendo como é que é? Eu tenho que me preparar. Para quando chegar esse momento, o mal não prevalecer na minha vida. Porque se está escrito, eu não posso mudar. Vai vir tribulação e grande, eu não sei quando. Aí tudo bem, eu não sei quando. Mas se nós já estamos nos princípios das dores, nós temos é que ficar bem ligados. Porque o que Deus ele quer é que nós estejamos como? Unidos. Porque o diabo está unido com o seu reino. E a igreja precisa se unir também
com o reino de Deus, com Cristo. Se unir um com o outro. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. O diabo não pode prevalecer. Vamos ler de novo o 21? Para que todos sejam um. Jesus orando e clamando a Deus, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? O mundo creia que tu me enviaste. Deus, ele quer realizar a obra dele através da minha vida e da tua vida. Então não esteja separado do corpo de Cristo. Não esteja separado da congregação. Esteja unido no propósito. O pastor, ele está aqui para isso, para dar direção. Se ele está dando direção, ore, por exemplo, por aqueles que estão em eminência, ore por aqueles que estão em eminência. Se está dando direção, olha, vamos fazer o que está dizendo a palavra, vamos fazer o que está dizendo a palavra. Se está falando, olha, não deixe de orar e de ler Bíblia todos os dias, tire um tempo para ler Bíblia e orar todos os dias. Desta maneira, o reino das trevas não vão prevalecer. Por quê? Porque o reino de Deus está fortalecido. Lógico que o intento dele e aquilo que está escrito vai se cumprir. Porém, nas nossas vidas, a situação vai ser diferente. Como eu disse, estamos vivendo dias difíceis, mas quem está firmado com Jesus pode ter certeza que não está sendo tão abalado. Concorda comigo? Com certeza. Lógico, vem aflições, mas nós temos bom ânimo, porque Jesus venceu. E é desta maneira que nós temos que agir em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Olha, quem está em casa, nós vamos nos preparar para participar da Santa Ceia. Se você tem aí o suco de uva, tem aí o pão, prepare aí que nós vamos participar. Vamos ceiar em nome de Cristo. E eu quero dizer quem está em casa, que seja fiel. Tá? Você que é membro da igreja, seja fiel dizimista, ofertante. Não deixe de dar a Deus aquilo que é de Deus. Se você ainda não devolveu o dízimo, devolva. Se você sentiu de Deus dar uma oferta, dê. Se você é patrocinador, não deixe de devolver o seu patrocínio. A igreja está aberta todos os dias. Você pode vir à igreja e devolver aqui na igreja. Se você já devolveu, depositou, traga o recibo ou envie através ali do WhatsApp. Manda para mim o recibo, porque é muito importante.